Eu quero pedir perdão para a igreja hoje que eu tive que louvar sentado, porque quando eu descansei eu carreguei pedra, literalmente, quando eu descansei eu carreguei pedra, né? Eu tive que colocar pedra no barro lá em casa porque a coisa tá feia. Um portão já não passa mais carro, e no outro só com pedra no chão. Então meio cansou um pouquinho, né? E interessante que eu preparei um culto rápido, porque a pastora me pediu já meio em cima da hora, mas é denso. A gente tem que estar preparado mesmo, é assim que funciona a vida do cristão. Tem que estar sempre armado, sempre preparado, para toda e qualquer coisa. Mas aqui mudou um pouquinho quando a minha esposa louvou, né? Não vai mudar muito, mas alguma coisa vai mudar. Eu vou falar algo que eu não ia falar. Vou contar um pouquinho de mim, vou ter que, né? Para ver o que Jesus faz. Mas nós vamos abrir a nossa Bíblia, meus irmãos. Deixa eu ver uma coisa. Até o papelzinho que eu tinha feito separado, que eu gosto de dar uma separada nas palavras, para ficar mais fácil de eu chamar elas aqui. Eu acabei perdendo lá em casa hoje, não sei como. Mas em Mateus capítulo 15, sobre a mulher cananeia. Na verdade, essa mulher cananeia, ela tem um pouco de nós. Ela fala um pouco de nós gentios, né? Nós vamos ver aqui o que Jesus fala e o que ele direciona. Interessante que a irmã Dani e a irmã Mini confirmou também, né? Sobre essas pessoas que vocês foram visitar. E Deus que daria muito para eles. Eles não entenderam. Não entenderam mesmo. Eles não entenderam aonde Deus nos coloca. O que é o muito para Deus? Infelizmente as pessoas não têm entendido. Elas estão pensando que esses tesouros podres que o mundo oferece são tesouros, né? Isso não é tesouro. Isso é algo que o ladrão rouba e a traça rói. O maior tesouro está lá no céu, está junto de Deus, e que um dia vai descer para esta terra para governar este mundo, para que Nova Jerusalém seja implantada aqui novamente e para que nós possamos habitar no mundo rei, onde Jesus é o rei. Mas diz o que é aqui? Olhem bem, meus irmãos, essa passagem aqui eu estou bem informado por ela, porque ontem eu estava na casa do meu filho e eu dei uma ensinada para ele sobre isso aqui. Nós tocamos no assunto e partindo Jesus dali, capítulo 15, versículo 21, partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava. Mulher cananeia, cananeus eram povos pagãos que adoravam muitos deuses, só para vocês terem uma noção de quem nós estamos falando, né? Talvez quantos de nós não vivemos assim, né? Vieram daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, Jesus Cristo, né, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Vejam, eles não haviam compreendido muito, né? Despede ela, manda ela embora, ela é cananeia, né? Uma mulher pagã, o que ela quer contigo, Senhor? Eles deveriam pensar, né? Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O primeiro plano de Deus para Jesus era que ele viesse para os judeus, para os samaritanos, que era a casa perdida de Israel, né? Os judeus se mantiveram fiéis a Jesus, mas os samaritanos não. Os samaritanos, eles não mantiveram fiéis a Deus. Eles começaram até mesmo a se envolver, se casarem com os povos cananeus, que eram seus vizinhos, que eram povos que adoravam outros deuses. Olha Jesus, então Jesus não veio para nós gentios não estávamos até ali no plano de Deus. Interessante, né? Mas nós vamos ver, né, o que acontece aqui. Isso tem outras passagens também, mas essa aqui é uma das passagens que nos dá um pouco desse relato, né? E olha bem, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha o que Jesus diz: não quero saber de ti, tudo não importa, tudo não tem importância para mim. Eu vim só para os samaritanos e para os judeus, para mais nada. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorros. Jesus está dizendo: não é bom eu perder minha atenção para dar atenção para ti, cananeia.
pagã. Literalmente era isso que Jesus estava dizendo. Não que Jesus falasse isso do seu coração ou da sua própria vontade, mas é porque a palavra se cumprisse. Mas Jesus sabia o que ia acontecer lá na frente, então ele tinha que agir de uma certa forma até chegar aonde ele pretendia chegar. Ela contudo replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Olha a humildade, olha que essa mulher se rebaixa, dizendo: os cachorrinhos comem das migalhas, dos restos, daquilo que sobra. E é assim, hoje não, hoje o cachorro come ração até mais cara que a nossa comida, né? Mas antigamente não, nós estávamos sentados à mesa num churrasco e nós atirávamos os restos, os ossos para os cachorros. Eles comiam os ossos, a sobra. Vejam que essa mulher, uma mulher pagã que adorava deuses, outros deuses e deuses falsos que não fazem nada, são pó. Eles são que nem essa cadeira aqui, não se mexe, não fala e não faz nada, só serve para ser sentado em cima, nada além disso. Ou para alguém subir nela para alcançar um lugar mais alto, só serve isso, um apoio, mas ela não tem poder nem autoridade. E olha o que essa mulher diz, a humildade dela, ao ponto que ela se humilha. E eu vou chegar lá na outra parte, meus irmãos, que muitas vezes é mal ministrado. Então ela disse: Senhor, ela contudo replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. O meu óculos continua quebrado, mandei fazer o outro, mas demora para mim. Já até estou me arrependendo de ter feito naquela ótica lá. Uma ótica melhor, uma das melhores de Viamão, mas às vezes demora porque é bom. Mas amém, glória a Deus. Vamos colocar ela vai aqui, voltando uma perna, nós não tem problema. Mas vejam bem, olha o que Jesus diz para ela: seja feito como a tua vontade, glória a Deus, como tu queres. O próprio Jesus diz isso para ela, uma mulher pagã que adorava outros deuses, mas que teve humildade no seu coração. Olha o que Jesus dá para ela naquele momento, para alguém que não era do seu povo, para alguém que era mal vista pelo seu povo. Jesus dá isso para aquela mulher, porque o seu povo não compreendeu o que ele estava fazendo ali. Os próprios discípulos, e que já eram apóstolos aqui, estavam com ele. Olha o que eles dizem: despede ela, Senhor. Mas como assim? Querer o amor? Como é que vai despedir alguém que está passando mal, necessidade e clamando por ajuda? Deus, é verdade. Jesus sabia disso, Jesus ia fazer isso. Senhor. Era um teste para os seus discípulos. E o seu povo não entendeu. Mas aí eu vou, não preciso, se vocês quiserem, irmãos, eu vou abrir uma outra passagem. Deixa eu ver uma coisa para ver agora que eu vou. Para comprovar isso, olha o que diz a profecia aqui de Jesus. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 12, é o seguinte: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, mas nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, 1500 anos aproximadamente antes, né? Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia e dos gentios. A profecia já dizia que Jesus viria para fazer essas coisas na terra dos gentios também, para arrecadar o seu povo, para juntar novamente o seu povo que estava perdido, né? O povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Semelhante ao que dizia o apóstolo João, né? O primo de Jesus. Deixa eu ver uma coisa aqui. Aí depois aparece ele chamando alguns discípulos, né? Os seus discípulos. E aí percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas. Isso é uma prova que Jesus era mestre da lei, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria,
trouxe-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades, tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e além do Jordão, numerosas multidões de seguiam. Então está aqui a primeira missão de Jesus, para vir resgatar aqueles judeus que estavam perdidos. Profetizado aproximadamente 1500 antes de Jesus vir. Já estava profetizado, já estava dito. Deus já tinha declarado a coisa. Então Jesus tinha uma missão. Mas aí tem outra parte aqui, nós vamos pular mais um pouquinho agora, aqui, que eu tenho uns 4 ou 5 passagens hoje. Isso que eu fiz rápido, né? Lá em Mateus capítulo 22, no versículo 8, diz o seguinte, aonde eu quero chegar para dar testemunho do que aconteceu com essa mulher cananeia. É o que Deus quer de nós, é o que Deus tem pedido para nós, e é o que tem mudado nossas vidas. Olhe bem, vós porém não sereis chamados mestres. Jesus está dizendo isso para os seus discípulos. Vós porém não serão chamados mestres, porque um só é vosso mestre. Homem nenhum deve ser chamado de mestre. Tem o ministério de mestre, que é aquele que ensina, mas nós não devemos adorar a pessoa como mestre. Mestre é Jesus. E vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai. Chamamos nosso pai de carne, bom pai, sim, mas isso aqui está enfatizando o que acontece muito hoje no mundo gospel. Chamar o pastor, o apóstolo, o profeta, ai pai, meu pai espiritual. Jesus está dizendo que não. Quer fazer? Faça. Mas a palavra diz que não. A palavra, Jesus está dizendo: ninguém sobre a terra chameis de vosso pai, porque só um é vosso pai, aquele que está no céu, que é Deus. Pai é Deus. Não estou dizendo que não temos que ter respeito, não tenhamos que ter reverência, não tenhamos que tratar com educação, usar o termo Senhor. Não é isso que eu estou dizendo. Não é que não devamos usar. Devamos usar por respeito, sim, mas não da forma como muitos queriam fazer, talvez até naquela época. E aqui é uma orientação para os discípulos: não façam assim, não andem errado. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. O nosso guia é Jesus Cristo, o nosso Pai é Deus. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. E aqui eu quero mencionar uma falha que nós cristãos temos usado mal nas nossas pregações. Aquele que for humilhado será exaltado. Não tem isso na Bíblia. Se alguém me humilha, não é porque alguém me humilhou que eu serei exaltado. Não, eu posso ser alguém soberbo, alguém que não agrada o coração do Senhor. Por que o Senhor vai me exaltar? Aqui diz aqui o seguinte: que aquele que a si mesmo se humilhar, aquilo que aquela mulher cananeia fez, ela se humilhou, porque ela acreditava em outros deuses, ela servia outros deuses, ela servia um outro rei, mas ela se humilhou perante Jesus, e por isso ela foi exaltada, como a irmã falou no testemunho dela. Essa mulher foi exaltada, foi colocada em cima de um altar, foi colocada em cima de um pedestal? Não, ela recebeu algo do reino de Deus, ela recebeu o milagre que ela tanto precisava, ela recebeu a libertação da sua filha, a cura da sua filha. Porque no reino de Deus é diferente, não adianta teimar. Não queiram subir no altar e pensar que são mestres, que são senhores, que são pai da igreja. E eu não posso me calar também, como um dito apóstolo aí, que se diz apóstolo, me perdão da palavra, porque alguém ungiu ele apóstolo, e ele se denominou como pai da igreja dele, assim como Abraão é pai dos judeus. Como assim pai? Pai é o Deus que está no céu, não existe outro pai. Mestre é um só, é Jesus Cristo. Se alguém for chamado de ministério de mestre, que seja chamado de ministério mestre, que seja respeitado como mestre, como aquele que ensina, mas não deve ser exaltado por aquilo, ele não deve ser chamado de melhor por aquilo, está apenas sendo colocado no lugar que Deus determinou para ele.
assim como aquele que prega, aquele que é pastor, aquele que é profeta, aquele que é evangelista. Todos nós estamos no mesmo patamar, todos nós somos irmãos, todos nós temos o mesmo Pai e o mesmo guia que é Jesus Cristo, e nosso Pai é Deus. E se nós temos algum chamado, se temos algo que é diferente, se nós somos chamados para louvar e louvamos melhor, amém, glória a Deus que eu tenho talento, que eu tenho dom, mas é para a honra e glória do Senhor, é para ver a transformação que o Senhor fez na vida da pessoa. Não é para a igreja exaltar aquele que louva bem. Não, mas o irmão que louva mal, que a voz dele não é boa, deixa esse irmão de lado. Misericórdia, Senhor. Que o Senhor, pela sua misericórdia, com certeza não vai aplacar essa igreja, não vai mandar um raio para fulminar essa gente que vai estar excluindo o irmãozinho. Porque a própria palavra diz que não é para guardar lugar de honra para alguém só porque tem dinheiro, porque tem fama, porque tem isso, porque tem aquilo. A palavra quem diz. A igreja precisa compreender essas coisas. A igreja precisa compreender que tem que se humilhar. Tem que se humilhar. Eu quando entrei na igreja, eu queria ser pastor, para ser um cara aqui. Por quê? Porque eu vivi no lamaçal do pecado. Como disse o louvor que minha esposa louvou ali. Eu fui promíscuo, eu fui adúltero. Eu andava com mulheres pelas ruas, catando uma aqui, catando uma ali. Até que a mãe do meu filho se suicidou, porque ela ia num lugar onde cultuavam espíritos. Eu fui, mas eu não era muito bom para essas coisas. Parei 3 vezes, ela foi lá, agora já é, sei lá o que lá, limpa os outros, mas ela nem se limpou, como é que ela vai limpar os outros? Sim, mas eu sou mais esperto em voltar numa sala mais tranquilinha, veio para me enrolar, não, esse lugar não serve para mim. E eu pulei fora antes dela e ela continuou. Ela terminou, que ela se suicidou, se enforcou. Por quê? Porque eu não fui o cabeça da minha casa, não descuidei do meu lar, descuidei da minha casa, não fui humilde, eu fui soberbo. Mas eu sempre dizia: Senhor, me dá uma esposa, Senhor, restaura minha família, Senhor, reconstrui tudo, Deus. O que eu fiz? Eu me humilhei diante de Deus, eu me humilhei diante dos homens, eu me humilhei diante das pessoas, eu pedi perdão quando tinha que pedir, até para quem não precisava pedir. Temos que fazer isso. É assim o reino de Deus, é assim que nós adquirimos alguma coisa. Aleluia. Tenho muito dinheiro? Não. Tenho uma casa maravilhosa aos olhos das pessoas? Não, mas tem a casa que eu quero. Tenho tudo que eu quero. A minha casa foi restaurada, Deus me deu uma esposa abençoada. Eu ainda pedi, eu ouvi ela louvar em casa, dizer: ô Senhor, faz ela cantar lá na igreja, Deus. E ela: não vou. Senhor, eu queria tanto, Senhor. E Deus fez comigo o que Ele fez com Salomão. Ele deu para mim desejos do meu coração, Ele satisfez. Porque era desejo do meu coração que a minha esposa louvasse. Só que hoje eu tenho que vigiar mais, eu tenho que me cuidar mais para que não caia, né? Tem que estar sempre vigiando, porque a palavra diz: quem está firme e forte, cuide para que não caia. E é o que eu peço, que orem por mim. Porque o Senhor está satisfazendo os desejos do meu coração, mas o Senhor tem satisfeito também os desejos meus como cristão. O meu filho do meio, o improvável, estive ontem lá com ele, está congregando numa igreja bem pentecostal. O pastor dele é bem minucioso, bem cauteloso para ungir pessoas. Faz 1 mês, 2 meses que ele se batizou, e o pastor já disse para ele: olha, assim que tu estiver certo contigo, algumas coisinhas já estão pendentes, mas tu vai estar acertando, tu quer acertar. A gente tem que acertar o casamento como deve. Eu quero te ungir obreiro. E ele disse para o pastor: pastor, eu não estou preparado, eu não sei, mas eu quero te ungir obreiro. Eu disse: vai, filho, ninguém está preparado. Será que eu estou preparado para pregar? Não, eu simplesmente confio no Espírito Santo, no Deus que eu sirvo. Ninguém está preparado para nada. Ninguém pode dizer que está salvo, que é cristão, que está com as vestes limpas, porque nós pecamos a todo momento. E aí eu estou vendo meu filho lá agarrado com o pastor, firme com o pastor: pastor, eu estou aqui, eu estou junto. E Deus tem honrado meu filho. É isso que... Por quê? Porque ele era idêntico a mim. Se olhar eu e ele, vocês não vão dizer que ele não é meu filho. Fisicamente ele não é meu filho,
Ele se parece muito com a mãe dele, mas de comportamento, de temperamento, ele era parecido comigo e ainda queria ser mais parecido ainda. Então vocês imaginem o horror que era. Pense em alguém arrogante, alguém agressivo, bravo. Só para ter uma ideia, ele uma vez com um garfo desse grandão de ciscar e eu com um facão. Essa foi a nossa briga uma vez, com 16 anos. Só para ter uma noção de como é que eram as coisas. E aí hoje eu vejo meu filho lá, e a minha netinha de 5 meses só escuta umas músicas do canal do YouTube ali, bem cristãs mesmo. Não se escuta nada além daquilo ali na casa dele. Ele disse, não pai, eu entrei com tudo. Eu não entrei para fazer minha boca. Eu não sou meio cristão. Glória a Deus. Eu disse para ele, cara, tu tá mais crente do que eu com o tempo de conversão. Embora com 5 anos de conversão, de batizado, o meu filho com 2 meses está mais crente do que eu. Ele conseguiu entender, ele conseguiu mergulhar, ele quer saber mais da Bíblia, ele quer Bíblia, ele ganhou a Bíblia do pastor, quer comprar mais uma de estudo agora. Então são coisas que Deus está movendo. Mas é o que eu digo, humildade, se humilhar para o Senhor. Fui humilhado pelas pessoas? Fui, mas isso não importa para Deus. Deus não vai mudar a minha situação porque eu fui humilhado pelos outros. Não, por quê? Faz parte de ser cristão. Eu estou sendo colocado em lugares altos? Estou tendo oportunidade para falar do reino de Deus. Estou sendo capacitado dia a dia, momento a momento, pelo meu Deus. Porque é Deus que me capacita. Eu comprei esses dias comentários judaicos do Novo Testamento, de H. Stern. Quando eu fui ler aquilo ali, eu disse, Senhor, o Senhor me permitiu eu gastar um dinheiro numa coisa que eu não entendo nada. Não acredito que eu investi dinheiro, botei dinheiro em algo que eu não vou entender. Porque eu tenho a Bíblia King James de estudos, há 1600 anos de estudo, que eu gosto daquelas mais antigas, mais com linguajar mais próximo dos manuscritos, sabe? E aí eu não entendi nada, aí eu comecei a orar, Senhor, olha, eu abro aquilo ali para mim, parece que eu vivo naquele mundo, daquele comentário judaico. Deus me capacitou, mas eu me humilhei para Deus, eu disse, Senhor, me ajuda que eu não consigo, ainda comentei com o pastor, eu não entendi nada de livro. Eu disse, Deus, eu não entendi nada, Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso do seu derramado, eu preciso da sua unção. Eu não sou nada, eu sou pó, Senhor. E é isso que Deus quer, que nós nos humilhemos perante Ele, para que Ele possa nos exaltar. Nós não é ser melhor que os outros, não. Eu posso dizer que Deus está me exaltando. Deus está satisfazendo vontades do meu coração e vontades minhas como cristão, coisas que eu gosto. Olha como eu sou tratado pela irmã Cleni, pela irmã Vacina. Não vou falar das irmãs que chegaram depois, que chegaram depois. Eu vou falar assim, irmã Cleni, é uma honra servir a Deus junto com a senhora e com a irmã Vacina. Irmã Vacina é evangelista, irmã Cleni é diaconisa, eu cheguei como diácono, mas é diferente, os caras é só para nos pesar mesmo. Para nos dar mais trabalho, mas a educação que as irmãs me trazem, o amor com que elas me tratam, a presteza delas comigo, se isso não é honra, eu não sei o que é, meus irmãos. É a honra que Deus dá para as pessoas, não é dinheiro, não é poder do mundo, não é poder lá fora, não é isso, as pessoas não estão entendendo. O povo cristão não está entendendo, porque estão deixando o mundo entrar dentro das igrejas, estão deixando o poder aquisitivo influenciar na igreja. E esse é o amor de Cristo, é esse o amor de Cristo. E isso que aquela mulher cananeia fez, uma mulher pagã fez isso, uma mulher pagã fez isso. Se humilhou para Jesus, Senhor, me dá tuas migalhas. E aí eu pergunto, será que as migalhas que sobravam na mesa de Jesus não seria um grande tesouro? Aquela mulher viu aquilo, que as migalhas de Jesus serviriam para ela. As migalhas de Jesus curariam a filha dela, libertariam a filha dela. Mas os judeus na época não viram isso.
alguns poucos que foram discípulos, 72 ou 74, não recordo muito bem, a memória ela me dá uma olhada, eram discípulos de Jesus. 12 ele chamou para apóstolos. Então assim, a própria família de Jesus contestava e duvidava dele, porque tem a passagem que nos mostra que Jesus não fez muitos milagres quando foi visitar a sua família, porque a própria família, esse é o filho de José ali, o carpinteiro, capaz, você não faz milagre nada, que profeta bom esse cara aí, isso aí não é nada. Mas Jesus não fez milagres. Jesus não fez milagres. E a palavra diz, que ao profeta não é dado honra na sua casa, não é que ele não tenha. Algumas pessoas até falam que não tem, mas não é que ele não tenha honra. Não lhe é dado honra para o profeta. E aí o profeta não faz milagres. Por que muitas vezes o pastor da casa prega e não faz milagre, não acontece algo a mais? Porque a igreja não honra o seu profeta. A igreja não honra a quem tem que honrar. Só que honra não é o que estou pregando aí fora. Eu falo e vou falar sempre e não vou me calar. Honra não é aquilo que tu impõe para as pessoas. Isso não é honra, isso é imposição. O próprio Jesus não foi honrado. Jesus teve um trono na terra? Não. Jesus teve um castelo? Não. Jesus andou em carruagem? Não. Jesus dormia relento, onde dava um pouso. Vivia de donativos que davam para ele, e muitas vezes eram viúvas que o seguiam, que eram bem de vida, e que bancavam as viagens de Jesus. Então como é que os homens vêm para o altar pregar sobre honra? Tem que me honrar, tem que trazer primícia para mim. Da onde está isso no Novo Testamento? Vão se converter, vão ser cristãos. Nós não somos judeus. Não estou contestando os judeus, porque até tem festas judias de judeus que nós podemos fazer também, não há por que não. Tem coisas na Bíblia que elas são. Jesus era judeu, só que nós temos que saber separar as coisas. O que é determinado para o cristão e o que não é. Só que por honra, eu sou um presbítero, a partir de hoje todos vocês têm que me tratar para o Senhor. Posso? Aos olhos desses que pregam honra, sim, eu vou exigir. Presbítero Junei, não é mais irmão Junei, presbítero Junei, vão me tratar assim, dessa forma. Mas olha o que a palavra está dizendo: que todos são irmãos, só tem um Pai que é Deus, só tem um guia que é Jesus. O cargo de presbítero e a função de presbítero é para me dar mais responsabilidade para mim, mais trabalho, mais servo eu tenho que ser de vocês todos. É para isso que serve esse título, para isso que serve o título de pastor, de profeta, de mestre, evangelista, apóstolo. Quanto mais tu recebe em títulos, mais servo tu te torna. Foi o que Jesus fez, lavou os pés dos apóstolos, ele próprio se humilhou. Eu tenho uma outra passagem aqui, deixa eu ver uma coisa. Lá em Lucas capítulo 22, versículo 25. Aqui vai nos mostrar o impacto das coisas, o que é do mundo e o que não é do mundo. Aqui Jesus é bem enfático aqui. Ele dá mais uma direção para a igreja. Lucas 22, versículo 25. Eu gosto de trazer as passagens para mostrar para as pessoas. Está na Bíblia. Eu não estou inventando nada. Não estou pregando nada que os homens inventaram. Eu não estou aqui para isso. E é por isso que eu sou enfático e corto com uma espada nessas questões de virem pregar em coisas que não existem. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Ele está falando para os discípulos, né? Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirija seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? No mundo é assim, quem senta-se à mesa é maior. Aquele ali, pelo mundo, é o maior que senta à mesa para ser servido.
Se nós formos num restaurante, o garçom vai nos servir, nós somos o maior, nós determinamos como queremos as coisas. Nós estamos ali para ser servidos. No mundo, no nosso mundo. Mas no reino de Deus vai ser diferente. Pois no meio de vós, porventura não é quem está à mesa? Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós, no nosso meio, eu sou como quem serve. Jesus está dizendo, ele que serve. Se Jesus é como quem serve, nós somos cristãos. Nós somos como Cristo. Essa é a nossa meta. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Ele está falando isso. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio. Jesus está confiando aos seus discípulos, aos seus apóstolos, o reino de Deus para ser implantado aqui, para pregar o Evangelho. E isso é para nós também. Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Aqui Jesus está dizendo que os 12 apóstolos estarão sentados em 12 tronos, para quando houver um grande julgamento, os apóstolos vão julgar a Israel. Veja o que Jesus está dizendo ali, ó. Só que para isso, vocês não são como aqueles que estão sentados à mesa, vocês são como eu. Eu não sou como quem está sentado à mesa, eu sou como quem serve. Então, não adianta ter muito dinheiro, não adianta, e até a questão não é nem dinheiro, tem pessoas que têm muito dinheiro e são muito humildes. As pessoas confundem muito a questão de humildade. Tem pessoas que são riquíssimas e são humildes, e tem outras pessoas que não têm um pinto para dar água e são soberbos, são altivos, andam de nariz em pé, entram na igreja e não cumprimentam o irmão, porque muitas vezes gastam o seu dinheiro, o dinheiro que Deus lhes derrama, com roupas caras, com coisas que agradam ao mundo. E aí olha o irmão menos arrumado, com uma roupa não tão boa, não são capazes de dizer paz do Senhor, misericórdia a Deus. E aí nós voltamos lá para aquela passagem, né? Aquele que se humilhar diante de Deus, e quando tu te humilha para alguém, para um dos pequeninos, tu está te humilhando diante de Deus. Não é que tu esteja sendo humilhado pelas pessoas, mas tu está te humilhando diante de Deus, fazendo aquilo que Deus enviou o seu Filho para morrer por morte de cruz, para nos ensinar e fazer por nós. Será que nós temos entendido? Se me conhecessem como eu era, vocês iriam dizer, não, o Junei não vai ser cristão. O Junei não vai andar com a Bíblia agarrada na mala de garupa, que nem anda. Eu quero mais na mala de garupa, mais por causa da minha Bíblia. Porque se alguém precisar de algo, eu tenho Bíblia e tenho óleo para orar com alguém, por um inteiro. Eu sou cristão, é minha obrigação. Eu sou pago para isso. Eu ganho para isso. Nenhum centavo da igreja, nenhum centavo de doação, não. Vem tesouros derramados direto do trono de Deus. Quem me sustenta é Deus. Quem me ampara, quem me segura, quem me direciona, quem me mostra é Deus. Porque eu não sou nada. O cristão tem que entender isso. Nós não somos nada. Nós temos que nos humilharmos diante do Senhor, clamarmos, pedir, porque ninguém vai conseguir nada sozinho. O próprio Jesus mandou os seus apóstolos, os discípulos, de 2 a 2, porque se um cair, o outro levanta. Então, ser cristão e andar sozinho, tu não é cristão. Nenhuma igreja funciona sozinha. Nenhuma igreja funciona sem um pastor, mas nenhum pastor funciona numa igreja sem pessoas para lhe ajudar. E muitas vezes tem que se humilhar, se humilham, fazem coisas que não tem necessidade do pastor fazer. Outras pessoas devem fazer. Outros devem fazer. Por isso que nós temos que entender aqui, na igreja, o nosso papel. Se eu prego e prego bem, glorifiquem a Deus, que tem o irmão Junei para pregar e pregar bem. Se tem outro irmão que louva e louva bem, glorifique alguém. Glorifique a Deus porque tem aquele irmão que faz aquilo. Tem irmã que cuida das crianças, né, irmã Dani, que pensam que eu não preciso ir lá cuidar de crianças também, que eu não preciso ir lá recepcionar as pessoas com uma irmã Canina, uma Guacira, que gosta de ficar mais lá.
A irmã Márcia mal chegou e se agarrou nas panelas. Ó Senhor, seja bem-vindo, fique à vontade. Ó, o pastor está lá na mesa de som, gente. Não vai ser visto de pastor? Não vai ser visto de pastor. Mas não tem quem faça? A pastora vai e faz. Caiu um pedaço dela? Não. Deus está derramando sobre a vida dela agora nesse momento, não. Jesus, eu declaro. Porque lhe foi dado autoridade e poder para isso. É assim o reino de Deus. Cada um fazendo uma parte, cada um assumindo as suas funções. Com isso que eu cheguei aqui, a irmã Clani podia ficar com o pé atrás comigo. Falei, como é que esse cara chega aqui, diabo que nem eu, e já chega metendo o pé e entrando e pregando e falando. Ah, mas o pastor já chamou o irmão para ser presbítero. Deus mandou, o pastor obedeceu. Ele se humilhou para Deus, só isso que ele fez. Cumpriu com a obrigação dele de cristão, e por isso Deus derrama sobre a vida dele. Mas a irmã Clani ficou brava, a irmã Bacira ficaram felizes porque mandaram mais um irmão para trabalhar junto com elas. E eu posso dizer, eu sou feliz porque eu tenho as irmãs para trabalhar comigo, tem outros irmãos que estão trabalhando. Semana passada, libertação e cura, cheguei ali, o irmão Murino entrou e disse, irmão Murino, tu traz uma palavra de dízimo e oferta? Que isso? Geralmente a irmã Clani, né? Faço. Oh, glória a Deus. A irmã Clani pode descansar naquele dia. Aí chegou o Leonel, o irmão Leonel, tu dirige o culto? A irmã Guacira não precisou dirigir o culto. Descansou aquele dia. E o irmão Leonel aceitou. Ninguém vai ficar bravo. E se eu chegar aqui, eu chegar aqui e outro irmão pregando, glória a Deus que eu estou pregando, foi bênção. Eu não preciso pregar sempre, eu não estou aqui para pregar, eu estou aqui para servir o reino da forma que o Senhor quer, humildemente, de coração, compreendendo o chamado que Jesus tem para cada um de nós. Mas se ele mandar outro, era outro pregador hoje, não pode. A pastora me chamou, estamos aí. Eu podia dizer, não, para um pouquinho, eu sou o tapa-furo. Eu sou aquele que vou me chamar na hora que os outros não podem. Olha, infelizmente a pastora que vinha não pôde vir. Eu amo ela, eu amo a vida dela. Então eu vou lá, cumprir a obrigação, servir a Deus. Deus me chamou para isso. Porque eu sei de onde saí, eu sei o que eu fiz, eu sei onde eu estou, eu sei o que eu faço hoje, eu sei o que eu recebo hoje. Então eu não posso ser ingrato. Humildemente eu venho, porque era a propósito de Deus. Eu sou responsável pelo culto de libertação e cura até agora, acho que nem sei se eles têm um culto só. Deus não quer? Cala tua boca, fica com a boca fechada. Olha, e não é para te dirigir o culto também, muito culto não. É um que eu, só quando eu te mandar, quando eu te mandar tu não vai dirigir. Aí eu dou o microfone para o teu irmão, eu fico lá orando. Glória a Deus. Não preciso fazer tudo toda hora. Essa é a humildade que Deus quer de nós. É isso que está sendo colocado em lugar de destaque por Deus. Do poder servir a Deus da forma como Ele quer, da forma que agrada a Ele, não da forma que eu quero. Isso é honra de Deus. Às vezes esse é mais honrado sentado lá do que aqui em cima. E outros também têm que ser colocados em lugar que sejam vistos para desenvolver seus dons, seus talentos. Nós temos que estar atentos. Eu sou uma pessoa que sou muito atento a tudo. Eu vejo que o irmão tem um dom para alguma coisa, eu já começo a puxar o irmão para aquela área, para desenvolver. É uma coisa a menos para mim me preocupar. É uma coisa a menos para mim trabalhar. E é algo que vai edificar a vida do irmão. E edifica a minha, porque eu fui humilde e compreender que o irmão tem mais capacidade do que eu. Porque ninguém é melhor que ninguém, ninguém sabe mais que ninguém. Tudo que vem do trono vem de Deus. O mundo não nos dá nada. O mundo não nos dá sabedoria, o mundo não nos dá nem conhecimento. O mundo não dá nada, quem dá é Deus. Porque se ele trancar o conhecimento não desce. A tua mente tranca, ela falha. Quando eu era novo, quando eu era guri, no colégio eu fazia trabalhos. Eu dizia para os colegas, eu faço todo o trabalho e passo tudo ali. Mas eu não vou na frente apresentar, porque eu tinha vergonha. E aí quando eu comecei a servir o Senhor, ele me colocou, terminou a vergonha. Eu vou e faço. Simples. Porque é o meu chamado. E eu compreendi isso. Mas não é porque é o meu chamado que eu não vou querer que outro irmão que pregue bem venha pregar também. Porque nós precisamos de palavras diferentes, de pessoas diferentes, para falar de forma diferente. Só que nós temos que ser humildes. Humildes como Jesus foi.
de lavar os pés dos seus apóstolos, aqueles que deveriam, como eu digo sempre, aqueles que deveriam ter banhado Jesus, aqueles que deveriam tratar Jesus como um rei altíssimo, um rei maior que qualquer outro rei. E aí Jesus foi lá e lavou os pés deles, que era uma das coisas mais humilhantes que tinha naquela época. Só o servo e escravos faziam isso quando entravam numa casa. E aí o rei dos reis, o Senhor dos senhores vai lá e faz isso. Então,